ou good afternoon. Bom dia, alunos. Nós hoje temos em mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre gramática, né? Sobre os W questions, né? Vocês têm que aprender tanto o significado quanto o uso desses W questions. Na aula passada nós falamos sobre o uso dos pronomes interrogativos, né? Vamos relembrar aqui, né, para vocês não perderem o que nós falamos, relembrarem, e quem não assistiu o vídeo passado, né, a partir desse vídeo assistir. Antes vamos colocar aqui a nossa agenda, né, para nós nos organizarmos. 4/6. Lembrando para vocês que depois dessa aula, nossa próxima aula, eu acho que já é a última ou a penúltima, e depois já temos a nossa revisão. A penúltima e na outra já temos a nossa revisão, é isso mesmo. Então, na nossa classe hoje, vamos fazer a página 48. 49 eu pedi para vocês traduzirem um texto, não foi? 50 e 51. E para casa, homework, vocês devem fazer as páginas 52, 53 e 54. A página 54, não se preocupem, eu vou chegar lá, vou explicar toda a tarefa de casa antes de vocês fazerem, né? Porque lá tem um texto, então eu vou traduzir para vocês fazerem a questão da maneira mais fácil possível. Vamos lá, vamos iniciar. Lembra da nossa aula passada? Eu falei sobre os W questions. Dos W questions que eu falei, deixa eu só fechar aqui. O que eu disse sobre os W questions? Que cada um tem uma função, não foi isso? E existe dois W questions que fazem parte dos pronomes interrogativos, que é o what e o who. Eles sempre trabalham juntos. Por quê? Porque eles sempre falam de alguém ou de algo. Então eu posso simplificar para vocês aqui. Você sempre usa what quando você está falando de o que ou qual, né? O que ou qual. Ou seja, objeto. E o who, sempre você está falando de o quê? De quem. Então, nós sabemos que sempre vai ser uma person, uma pessoa. Gente, isso é simples, né? Se eu coloco uma questão para vocês, use what ou who. Então, você vai prestar atenção. Se ele está falando de um objeto, você está falando de uma pessoa. Se for objeto, você usa what. Se for pessoa, você usa who. Ok? Continuando, eu estou só relembrando nossa aula passada, viu, pessoal? Outro que nós temos é o where. Nós temos o where e o when. O where, ele significa onde. Ou você também pode usar o aonde. Dependendo do contexto, também cabe um aonde. Para que serve o onde? Ele marca o quê? Quando você faz uma pergunta, onde eu vou? Onde será que fica aquele endereço? Então, esse onde, esse where, sempre se refere a um local. No inglês, normalmente, o local ele vai estar bem explícito, né? Ele vai dizer o nome de uma rua, vai dizer o nome de um país, vai dizer o nome de uma esquina, de uma rua, de algum lugar, um ponto específico, um supermercado, um restaurante. Sempre vai ter essa comparação com algum local, né? E o when significa o quê? Quando. Isso aqui está muito relacionado a datas. Então, se você vai fazer uma comparação, uma escolha de usar entre where e when, então você vai olhar para a sua frase ou para a sua palavra e vai dizer
Isso daqui é uma data. Ele está dizendo que é em June, julho, ou em July, está dizendo que é em julho. Então eu vou usar when. Não, essa questão está me dizendo que ele vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um local. Então você usa o where. E assim você usa todas as aplicações. Não é difícil, gente. Próximo. E hoje, agora sim, eu vou explicar hoje para vocês a diferença entre o uso do which e do why. Né? Nós temos o which e o why. O which, ele significa qual. E o why significa por quê. Né? Por quê? Qual a diferença entre um e o outro? O which você usa para escolher. Você vai escolher. Você tem opções. Vou colocar aqui, ó. Você tem opções. Por exemplo, eu vou fazer uma frase em português, ó. Which is in your favorite food? Né? Qual é... Eu vou escrever aqui, gente, para dar um exemplo, né? Fica mais fácil ver o exemplo. Which is your favorite... Isso aqui é um R, gente. Favorite drink, né? Drink. Aí boto 2 pontos. E agora eu vou dizer. Orange juice or tea. Qual a pergunta que ele está fazendo aqui? Qual é a sua bebida favorita? Suco de laranja ou chá? Pergunta simples para você, gente. Ele deu ou não deu opção para a pessoa escolher? Ou você toma suco de laranja ou você toma chá. É a única coisa que eu tenho a oferecer. Então você vai escolher um dos dois, né? Então você tem opções de serem escolhidas. Quando você tem a opção de escolher algo, você sempre usa o which. E o why? Por quê? Bom, o porquê sempre ele está perguntando o quê? Um motivo. Ele quer uma explicação. Né? Ele quer um motivo, ele quer uma explicação. Por exemplo, eu posso dizer why are you smiling? Eu estou dizendo, né? Por que você está sorrindo? Estou pedindo uma explicação. Ou why are you crying? Por que você está chorando? Também estou pedindo uma explicação. Então, com esse pensamento, com essa ideia que nós temos agora da diferença entre cada um deles, você agora consegue resolver a primeira questão da página 48. Né? Página 48. Questão 1. Como eu resolvo aí, gente? O why eu ligo em quem? Na frase de cima ou na frase de baixo? E o which? Eu ligo na frase de cima ou na frase de baixo? Vou esperar a foto de vocês com essas questões respondidas para me confirmar se elas estão corretas. Ok? E no próximo, nesse de baixo, a gente tem um listen. Listen. Nesse listen, naturalmente, vocês têm que ouvir o que eu vou falar e completar com as palavras. Ok? Só que eu vou facilitar para vocês e vou escrever as que são mais... eu vou escrever todas, né? Primeiro ele diz assim, né? A primeira palavra que ele diz é... Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou falar todas as palavras e na sequência eu coloco a resposta. Então, escutem. Na primeira linha ele fala, né? Class field trip. Né? Que ele está dizendo aqui que é uma excursão da sala de aula. Aí ele começa o texto. Where in the class field trip to? It is to the City History Museum. When in the class field trip? It is on January 22nd. Who is going to the field trip?
Teacher and the students, are you going to the field trip? Ele está dizendo aí que é a excursão na sala de aula e pergunta para onde é a excursão. E ele responde, né, para o Museu de História da cidade. Ele pergunta, quando é a excursão? Dia 22 de junho. E quem irá à excursão? O teachers e os students, né, os professores e estudantes. Então, na primeira palavra ele usou where. Ele usou where para quê? Ele usou ele para perguntar, né? Para onde é a excursão? Depois, na próxima linha, a pessoa responde, né? Se eu perguntei para onde, lógico que tem que me dizer um local, que é o que ele faz. City, History, Museum. Depois ele pergunta, quando? When? Quando é a excursão? Na próxima linha. Gente, se ele perguntou quando, obviamente eu tenho que dizer alguma data, na verdade. Pela regra eu tenho que dizer alguma data. Foi o que eu disse, né? Eu disse June 22nd. Junho, dia 22. Depois ele pergunta novamente, who is going to the field trip? Who é quem, na verdade? Quem? Se eu estou perguntando quem, então tem que ser pessoas, né? Que eu tenho que citar nomes. E ele vai citar quem? The teachers and the students. Ok? E aí nós terminamos a nossa página 48, né? Vamos agora para a nossa página 50. Vamos lá para a página 50. Na página 50 nós temos outro listen. Temos outro listen. Nesse listen aqui, né, vocês têm que só completar aqui com os números que eu vou falar para vocês. E com a palavra, também que eu vou dizer uma palavra, as palavras se completa o quadro. Nós temos um quadro aí que tem Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Nós temos os dias da semana, começando no domingo, Sunday, e terminando no Saturday, que é o sábado. Então, acompanhe comigo. No Sunday, ele diz o quê? Que nós temos quantos visitantes? 25. Não é verdade? Ele diz lá, ó. No Sunday, o que está escrito embaixo? 25. 25. No Monday, na segunda-feira, ele diz que está closed. Então, você vai escrever closed, que é fechado. Aí vem o Thursday, que eu não vou escrever, não precisa, né? Está no livro de vocês. Thursday, ele tem um 7. Como eu falo 7 em inglês? 7. Na quarta, Wednesday, esse aqui eu vou escrever. No de vocês tem um espaço vazio, né? Wednesday. E no Wednesday ele diz esse número. 12. Para vocês, 12 é que número? 12 é o número 12. Então, você vai escrever o número 12. E no Thursday, que é o quinta-feira, nós temos 33, ou seja, 33. E no Friday, nós temos o 15. E no Saturday, nós temos o 50. Que isso vocês não têm, né? Saturday. Vocês têm o 50. Que é o 50, ok? Nós temos o 50. Então, gente, para vocês fazerem a página 51, vocês têm que conhecer os números, né? Pelo menos de 1 a 100, ok? Existe uma maneira fácil de aprender esses números, né? Vamos dar uma olhada nisso agora, neste momento. Bom, a primeira coisa que vocês têm que aprender
é falar os números de 10 em 10. Assim como nós fazemos na matemática, você não aprende que de 10 em 10 é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. No inglês funciona do mesmo jeito. Se você aprender a contagem de 10 em 10, os que ficam entre eles é só acrescentar os que vocês já conhecem. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Primeiro, nós temos o 10. Como eu falo, eu vou colocar logo todos, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pronto. Como eu falo 10 em inglês? Vamos lá. 10 em inglês você fala 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100. Existem duas maneiras de escrever. Você pode colocar 100 ou só 100. Ok? Gente, é sério isso que eu vou dizer para vocês agora. Muito sério. Vocês têm que aprender essa tabelinha dos números de 10 a 100. Ela vai ser a nossa prova, então vocês têm que estudar para saber de cabeça esses números. Se vocês prestarem muita atenção aqui, vocês vão ver que sempre eles terminam com T. Sempre termina com T. O único que não termina é o último. Então fica fácil, né? Você tem que aprender só o que vem antes. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esse TI tem um som como se fosse de um D, né? Mas você não tem problema você falar 20 ou 30, 40, 50, não tá errado. Isso é normal também, algumas pessoas falam assim. Os próprios britânicos, às vezes, eles falam assim. Mas essa não é a questão, né? A questão é que se você sabe eles um por um, de 10 em 10, fica mais fácil montar alguns números. Por exemplo, eu quero montar o número 22. Vou escrever aqui o número 22. Ó, 22. O 22, gente, não é uma fusão entre o 20 e o 2. Então, é só você escrever ele separado. Como é o 20? 20. Bota um tracinho. Como é o 2? 2. 22. Não é fácil? Já dá outro exemplo. Você quer escrever o número 38. Como ficaria o 38? Você escreve primeiro 30. 30. Como é o 8 em inglês? 80. 38. E assim você vai fazendo sempre para todos os números. Até chegar, por exemplo, no 99. Como seria o 99? Você vai colocar primeiro 90. 90. E depois o próprio 9. 9. 99. E assim você consegue fazer todos os outros números, ok? Quando for na nossa próxima aula, eu vou explicar para vocês essa parte que fica entre o 10 e o 20. O número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porque de toda a lista, eles são os únicos que mudam, né, o jeito de falar. Mas o restante sempre segue esse mesmo raciocínio. Coloca o número maior, acrescenta o maior. Coloca o maior, acrescenta o maior. Ok, pessoal? Bye, bye.
Até a próxima. See you there.